E aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Bom, pessoal, hoje a aula é um pouco diferente, né? A estrutura da aula. Vocês estão vendo aqui que hoje eu não estou aparecendo da mesma forma das outras vezes, né? As outras vezes eu estou aparecendo só naquele quadradozinho, um slide mais estampado para vocês. Mas hoje eu resolvi fazer de uma maneira diferente, justamente porque é, a gente vai fazer um estilo de correção, como a gente faz na sala de aula, uma correção coletiva, né? Eu vou aqui expor para vocês algumas coisas, porque eu estava sentindo falta desse momento, né? Um momento muito valioso para nós. Apesar da atividade em relação à Segunda Guerra Mundial ser bem curtinha, mas é essencial que a gente faça a correção. Até porque esse conteúdo da Segunda Guerra Mundial vai ser um conteúdo que vai servir muito para vocês quando vocês forem para o ensino médio. Vocês estão aí prestes a entrar no ensino médio. Então, hoje vocês estão aqui no meu arraial, justamente simbolizando essa questão de São João. Você pode dizer assim, professor, mas hoje é dia 29. Nós de Campina Grande, né, somos privilegiados, porque nós temos São João uns 30 dias. São 30 dias de forró. Você pode perguntar assim, professor, mas esse ano nem teve. Mas a nossa tradição, a nossa cultura, ela não pode morrer, né? Nós precisamos dar adiante a nossa tradição. Uma tradição tão importante, né? A gente não poderia deixar de passar todo esse momento sem falar um pouco sobre essa Constituição do São João, que é muito importante para a nossa cultura popular, que envolve justamente a nossa questão, as nossas aulas também, envolve história. História está todo inserido nesse contexto, justamente por conta disso, porque o São João é uma festa popular, é uma festa tradicional que foi passando do povo em geração em geração. Por isso que hoje eu fiz essa ornamentação, justamente para a gente lembrar, enquanto a gente estiver fazendo a nossa correção coletiva, o São João de Campina Grande, esse importante marco na história da nossa cidade. Viva a São João! E para a gente começar, um forrozinho só para esquentar, para a gente se animar, para a gente olhar para o futuro e conseguir visualizar a esperança que vem aí posta para nós. Estamos quase finalizando esse momento de pandemia. Tudo vai passar. Tudo já está passando, na verdade. E eu conto com a participação de vocês do jeito que vocês estão fazendo, tirando dúvida. Está sendo muito positivo para mim esse momento. E esse forró? Então, pessoal, como eu disse para vocês, está sendo muito positivo para mim esse momento, porque eu estou vendo que vocês realmente estão fazendo valer. Muitos de vocês vêm tirar dúvida no WhatsApp, isso é muito valioso para mim. Não hesitem em fazer isso, realmente estou aqui para isso, tá bom? Então, para a gente iniciar, já coloquei aqui no quadro a nossa correção coletiva. Nós iremos fazer uma correção coletiva do jeito que a gente faz na sala de aula. A gente utiliza isso na sala de aula. Vamos lá? Eu queria que vocês pegassem um módulo de vocês e colocassem na página 52, o volume 2, certo? Que a gente já está trabalhando, que estamos no segundo bimestre. Então vocês peguem aí e a gente vai fazer a correção coletiva. Eu vou copiar aqui para vocês irem também acompanhando e, consequentemente, fazendo aí no caderno de vocês. E no livro, né? Professor, mas o senhor já corrigiu o meu. Beleza, já corrigi. Consequentemente, vocês já mandaram para mim, eu já fiz o procedimento de correção, como a gente vem fazendo habitualmente nesse processo de pandemia. Mas é necessário a gente ter esse feedback, né? Então, vamos lá. Primeira questão. Peguem aí na página 52. Espero que você já esteja com o livrinho na mão. Ele diz assim, relacione os episódios que antecederam a Segunda Guerra Mundial às respectivas consequências. Ou seja, essa questão vocês vão observarem abaixo do quesito da questão, ele vai dizer assim, T vai simbolizar o Tratado de Versalhes, o R, a Revolução Russa, o C, a crise de 1929, que nós já estudamos, e a Guerra Civil Espanhola, a importante Guerra Civil Espanhola. A, ela vai dizer assim, o triunfo dos bolcheviques levou as democracias liberais a fazerem vistas grossas em relação à questão das violências fascistas. E aí, qual foi o quesito utilizado acima que vai demonstrar essa questão dos bolcheviques? Nós sabemos que vai ser a Revolução Russa. A Revolução Russa foi pioneira nesse procedimento que levava o sistema dos democráticos liberais a fazerem o quê? Vista grossa. Professor, o que seria vista grossa? A fazer conta que não está vendo todo o sofrimento que passou nos triunfos em relação às violências fascistas. Então aqui, vamos lá? A gente já poderia, vamos botar aqui no quadro.
a gente já poderia colocar o quê? A R, que simbolizava o quê? A Revolução Russa. Vamos lá para B? A B vai dizer assim, ó, levou as principais potências capitalistas a uma situação desesperadora, contribuindo para o apoio dos regimes fascistas. Quem foi que fez isso? A crise de 1929. A crise de 1929 ocasionou, levou as principais potências mundiais a irem para esse realismo ideológico fascista. Vamos lembrar aqui comigo? Pessoal, nós sabemos que após a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter o procedimento pós-guerra, né? Pós-guerra, que é chamado de entre guerras. Professor, o senhor já disse que era entre guerras, mas só para refrescar a memória de vocês. O período entre guerras ele vai ser simbolizado justamente por quê? Pelo período caótico após a Primeira Guerra Mundial. E eu já expliquei para vocês na sala de aula a relação de mundo após um procedimento de guerra. Inclusive, no primeiro vídeo que eu gravei para vocês, fazendo uma revisão sobre a Primeira Guerra Mundial, eu expliquei para vocês, né, que vai ser igual à nossa situação atual. Após esse procedimento de pandemia que nós estamos passando, nós iremos passar uma crise econômica. Espero que a estrutura do governo, né, que está aí atuante, ela consiga minimizar para nós os impactos que iremos sofrer, né, com essa crise econômica. Então aqui a B a gente pode colocar o quê? A B, o Czinho, que vai simbolizar justamente a crise de 1929. Vamos lá para a C. A C, ó, gerou enormes resiliências, reestruturações alemães que encontravam apoio nos ideais totalitaristas. Seria o Tratado de Versalhes. Vamos lá pensar comigo, pessoal, aqui, ó, em relação a esse Tratado de Versalhes. Professor, o que aconteceu com o Tratado de Versalhes? Pessoal, após a Primeira Guerra Mundial foi assinado o Tratado de Versalhes, que justamente colocava alguns critérios para a Alemanha. E isso incomodava bastante a Alemanha. Vale salientar que a Alemanha ela tinha saído perdida. Ela tinha saído perdedora do procedimento de guerra. Ele tinha perdido a guerra. E, consequentemente, a população e os líderes alemães saíram, entre aspas, alguns historiadores vão colocar que eles saíram humilhados, se sentindo humilhados. Por que, professor, se sentindo humilhados? Justamente porque eles tinham perdido a guerra. Aí que vai ocasionar a Segunda Guerra. Tanto a questão que a gente pode dizer, o despeito, entre aspas, da Alemanha por ter perdido a guerra, aí se organizaram, se estruturaram para, consequentemente, ganhar a Segunda Guerra Mundial, mas também a questão econômica que estava envolvida. E a gente sabe que um dos pilares da Segunda Guerra Mundial vai ser se anexar ao sistema polonês, o território da Polônia, né, que tinha sido perdido. Então, seria um dos critérios também. Então, aqui eu já coloquei o T de Tratado de Versalhes. E a D, a gente vai ver aqui, ó, Hitler e Mussolini fizeram do conflito um laboratório para os seus testes militares. Nós sabemos que quando a gente estudou o período entre guerras, que eu expliquei para vocês, a gente viu muito bem que o que aconteceu. Foi um período onde eles se organizaram nas suas questões ideológicas. E as suas questões ideológicas fascistas e nazistas, elas vão ter o quê? Suas características. E a questão vai dizer assim, ó, fizeram do conflito um laboratório para os seus testes militares. Então, tanto a Alemanha como também a Itália, eles se estruturaram nas questões militares e foi um teste que eles realizaram justamente para se estruturar. Então aqui a gente poderia colocar o quê? Na D, a gente pode colocar que é simbolizado a Guerra Civil Espanhola, certo? Então a questão 1, ó, só repetindo aqui para vocês, vai ser a ordem R, C, T e E, tá bom? Vamos lá para a segunda questão? A segunda questão ele vai dizer assim, ó, sobre os principais acontecimentos ocorridos nas primeiras décadas do século XX, analise as afirmações e assinale as alternativas verdadeiras e as falsas. A vai dizer assim, ó, o Tratado de Versalhes, ao impor aos alemães severas cláusulas, contribuiu para o sucesso dos discursos nacionalistas de Adolf Hitler. Correto, pessoal. Nós sabemos que o Tratado de Versalhes ele foi medidas vistas pelos alemães como medidas severas, justamente que contribuiu para que Hitler se tornasse o líder e, consequentemente, se tornando o líder, Hitler também ele fosse
é exaltado pela população. Até porque fazia parte das características do fascismo fazer culto ao líder. Então essa alternativa é, vamos botar aqui, ó, do lado 2, a alternativa A é verdadeira. Vamos para B? A gente vai ver aqui, ó, a Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939 ocorreu sem os países ocidentais que se tomassem o conhecimento dela e procurassem evitá-la. Isso aqui foi totalmente errôneo. Essa questão a gente já observa desde o princípio que ela vai ser errônea, porque ela vai dizer assim, ó, tomassem conhecimento dela ou procurassem evitá-la. Muito pelo contrário, ela não foi procurada evitá-la, ela foi ocasionada, né? Então, a alternativa B vai ser F, vai ser falsa a alternativa. E a C, a gente vai observar aqui, ó, pessoal, preste atenção. A Segunda Guerra Mundial pode ser relacionada à Grande Guerra, visto que os acontecimentos gerados pelos primeiros conflitos mundiais acabaram por causa da ascensão de Hitler e a invasão da Polônia. Isso aí eu expliquei para vocês agora, falando para vocês em relação à estrutura da Polônia. Então, essa questão ela vai ser verdadeira. E a última questão, a D, a Guerra do Pacífico foi travada pelos estadunidenses e os japoneses e vencida pelo Império Japonês, que ocupou o território estadunidense. Muito pelo contrário. O Japão ele não conseguiu se anexar ao Estado estadunidense. Então, a alternativa aqui é falsa. Então, só para vocês observarem a ordem aí, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Bom, vamos lá. A terceira questão, ela vai dizer assim, ó, nas linhas a seguir, reescreva as afirmativas identificadas como falsas na atividade anterior, de modo a torná-las verdadeiras. Então, quais foram as alternativas que a gente viu aqui como falsa? A, B e a D. Então, a gente vai ter que pegar essas alternativas aqui e torná-las o quê? Verdadeira. E isso a gente vai fazer, certo? Só que essa aqui, não precisa copiar aqui para vocês identificarem, eu vou apenas ditar para vocês, ó, preste atenção. E como vocês têm o mecanismo de poder voltar o vídeo e, consequentemente, observar o que eu estou falando, aí fica até mais fácil para vocês compreender, tá bom? Vamos lá? A B, como eu já falei para vocês, que é a Guerra Espanhola, né? Que ele vai falar aqui, ó. Vamos voltar lá para 2. Leia a questão e, consequentemente, a gente faz a correção da mesma. A Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, ocorreu sem que os países ocidentais tomassem conhecimento dela ou procurassem evitá-la. Bom, a gente pode reescrever a frase colocando ela verdadeiramente, colocando assim, ó, que a Guerra Espanhola contou com o apoio dos alemães e com a Itália. Nós sabemos muito bem que no início do nosso vídeo falando sobre a Segunda Guerra Mundial, iremos observar muito bem que o que acontece, preste atenção, foi anexado um pacto entre Alemanha, Itália e Japão. Japão por ser conhecida pelo seu expansionismo, ou seja, por expandir as suas relações, tanto comerciais como também procurar as relações econômicas. Vale salientar que o Japão estava no auge, vamos dizer assim, e também, além do seu processo expansionista, o Japão ainda buscava as condições de ser enveredada na questão industrial. Então, a gente observa já que as três potências estavam interligadas para as relações o quê? Nacionalistas. Além disso, vários países evitaram auxílio para a Frente Popular. Então, eu vou ler aqui a frase inteira, certo? A explicação e a frase inteira. A Guerra Civil Espanhola contou com o apoio da Alemanha e da Itália para os nacionalistas. Além disso, vários países evitaram o auxílio para a Frente Popular. Então, essa é a alternativa B, deixando ela corretamente. Vamos voltar para a 2. A 2 vai dizer assim, a D, né, que é a outra alternativa incorreta. As guerras do Pacífico foi travada entre os estadunidenses e os japoneses e vencida pelo Império Japonês, que contou com o território estadunidense. A Guerra do Pacífico ela foi vencida pelo estadunidense com a denotação das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Então aqui, ó, a gente vai observar que não foi a Guerra do Pacífico, ela não foi vencida pelo Japão, como foi colocado aqui, mas sim pelo estadunidense. Então você já coloca aí, fazendo a correção. Não foi vencida pelo Japão, mas pelo estadunidense. Ok? Tá dando para vocês compreenderem? Espero que sim, hein, galera?
Tô morrendo de saudade de vocês. Já sei que eu dizendo isso, o Júlio César vai dizer: não, professor, pelo amor de Deus, para de dizer que tá com saudade da gente, que ele já me disse isso no WhatsApp. Júlio César, sem Júlio César, né? Tô com saudade de você mesmo, viu, Júlio César? De você fazer aqueles seus belos barracos, que a gente ama, inclusive. Raquelzinha também. Agora já tá vendo Raquel. Ô, professor, deixa eu ler, deixa eu ler, deixa eu ler. Se eu não deixar, Karen lá, ó, reclamando. Aí, dizendo que eu babo fulano, que eu babo ciclano. Olha, tô morrendo de saudade de toda essa aglomeração que a gente sabe fazer e a gente faz. Então, a 4, preste atenção aqui, pessoal. Ele vai dizer assim, ó. Em discurso proferido em 17 de março de 1939, o principal ministro inglês da época, Nivelle, sustentou sua posição política. Não necessito defender minhas visitas ao alemão no outono passado. Que alternativa existia? Nada do que pudéssemos ter feito, nada do que a França pudesse ter feito. Ou mesmo a Rússia teria salvado a Tchecoslováquia da destruição. Mas eu também tinha outro propósito ao ir até Munique. Era de prosseguir com a política por vezes chamadas de apaziguamento europeu. E Hitler repetiu o que já havia dito, ou seja, que os sudestos, regiões da população alemã da Tchecoslováquia, era a sua última ambição territorial na Europa e que não queria incluir a Alemanha a outros povos que não fossem os alemães. Aí a questão vai dizer assim, ó, esse trecho ele vai fazer como se fosse um discurso que tinha sido implantado por Hitler. Vale salientar, pessoal, que durante a Segunda Guerra Mundial a gente viu que tinha o quê? As assembleias, né, que eles faziam, as reuniões que eles faziam, a Itália, o Japão e a Alemanha e outros países que tinham mantido o pacto, eles faziam o quê? A ascensão dessas reuniões, justamente para criar estratégias e pactos. Aí a pergunta vai dizer assim, ó, sabendo que o compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionado no texto acima, foi rompido pelo líder alemão em 1939, inferindo-se o quê? Preste atenção aqui comigo, pessoal. A gente começa a observar que era lá nessas assembleias que eram resolvidos e criadas estratégias. Entretanto, em 1939, uma dessas estratégias trilhadas, ela foi, vamos dizer assim, não foi cumprida por Hitler. Então a questão vai dizer assim, ó, Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa, além da região do Sudetos. Aí a B. A aliança entre a Inglaterra e a França e a Rússia poderia ter salvado a Tchecoslováquia. E C. O rompimento desse compromisso inspirou a política apaziguadora europeia. E a D vai dizer assim, ó, a política de Chapecoense e apaziguar o líder alemão era contrário à oposição assumida pelas potências aliadas. E a E vai dizer assim, ó, a forma de Chapecoense escolheu para lidar com o problema dos Sudetes deu origem à destruição da Tchecoslováquia. Pessoal, essa questão aqui, a alternativa certa vai ser a alternativa A. Por que, professor, vai ser a A? Olha lá, vamos fazer a leitura novamente. Acompanha aí no livrinho de vocês, tá? Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa, além do território que ele já estava anexado. Nós sabemos, pessoal, que uma das estratégias de Hitler era expandir as questões territoriais. Vale salientar, pessoal, que quanto mais se tem território, mais vai aumentar o seu âmbito econômico. E não só o âmbito econômico, a questão também dos soldados que vão guerrilhar. Aí você pode perguntar, professor, mas os soldados da Alemanha, a gente vai observar que eles são diferentes dos outros. Em que sentido? Porque a maioria deles eram alemães registrados, mas eram pessoas que iam para as guerras. Inclusive, no finalzinho da aula, eu vou passar um filme para vocês que vocês vão redigir, para mim, uma atividade, né? Justamente simbolizando todas essas questões enveredadas à nossa aula. Vamos lá, então, alternativa A. Vamos colocar aqui, ó, 4. Lembrando que a questão 3, a gente fez ela oralmente, tá bom? Vamos lá, vamos para a questão 5 agora. A questão 5 vai dizer assim, ó, qual episódio ficou conhecido como o marco inicial da Primeira Guerra Mundial?
O início do conflito foi marcado pela invasão da Polônia pelos alemães em 1939, ou seja, a Polônia ela foi o principal palco, o principal marco inicial da Segunda Guerra Mundial. Então a questão 5 já está ok também. A 6, vocês vão responder ela no caderno, a gente já vai pular para a 7, que essa questão também é uma questão que ela não tem muito envolvimento, é como se fosse uma questão extra. Vamos para a 7? Sobre a Segunda Guerra Mundial, faça o que se pede. A. O conflito dividiu o mundo em dois blocos. O eixo aliado indica os países integrantes de cada um deles. O primeiro vai simbolizar aqui a questão do eixo. Quem seria o eixo? Alemanha, Itália e Japão. E quem seriam os aliados? Estados Unidos, França, Inglaterra e mais de 30 países que oficializaram posições contrárias ao eixo. Ou seja, posições contrárias à Alemanha, Itália e Japão. E a B vai dizer assim, ó, preencha o quadro a seguir com as informações correspondentes. Aí aqui a gente vai ter, pessoal, preste atenção, só para vocês entenderem. Vocês vão terem aí, mesmo quem... vocês sabem que eu estou mandando lá a atividade do livro, né? Então, para vocês irem acompanhando. Talvez vocês tenham feito no caderno, mas vocês acompanham aí no caderno. E quem quiser pegar o livro e também as páginas do livro que eu disponibilizei no WhatsApp para vocês, vocês vão lá, olha para vocês irem acompanhando na correção coletiva, tá bom? Então aqui tem um quadro, como eu já mostrei para vocês. Então vocês vão fazer assim, ó. Aqui ele tem dizendo fase da guerra, na segunda coluna, período, e na terceira coluna, principais características e acontecimentos. A primeira fase ela vai de 1939 a 1942. E aí, que é o período, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui no quadro para também dar uma ajuda para vocês. Eu vou apagar essa correção aqui, tá bom? Essas 4 questões para a gente ir para a questão 7AB. Vamos lá? 7B. Ele diz assim, a primeira fase. Qual foi o período? Aí a gente vai colocar aqui que foi de o período, vou botar aqui o nome, período, foi de questão B, né? E aqui é a primeira fase. Vamos lá? Foi de quanto? De 1939 até 1942. Aí ele do lado da coluna ele vai dizer assim, ó, principais características e acontecimentos. Vocês vão colocar expansão territorial nazista, formação do eixo, ocupação alemã da França e ataque aos japoneses. Isso aí vai ser os principais acontecimentos que irão perpassar de 1939 a 1942. Aí a segunda fase. A segunda fase vai de que período a que período? Vamos lá? De 1942 até 1944. E o que teve início nessa época? Quais foram as características? As contraofensas dos aliados, foi colocada em prática a solução final, tanto os japoneses como os alemães perderam alguns de seus domínios ocorridos no dia que é chamado dia D. Então coloquem aí. E a terceira fase, vamos lá para a terceira fase. A terceira fase ela vai de 1944 a 1945. Vai durar apenas um ano. Aí você pode perguntar, professor, e quais foram as características? A França ela foi liberada pelas tropas aliadas. Os soviéticos fizeram os alemães recuarem. E ocorreu a rendição da Itália e da Alemanha. E posteriormente houve os ataques das bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão e etc. Certo? Então aqui a gente já viu as relações da primeira fase, segunda fase e terceira fase e as principais características e acontecimentos, tá bom? Então a gente já respondeu também a questão 7. A gente vai responder até a questão 8, certo? Questão 8 vai dizer assim, ó, sobre a rendição da Alemanha, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Ela vai dizer assim, a Alemanha foi vencida pelo URSS no ano de 1942 na Batalha de Stalingrado. E essa questão está, vamos lá, 8. A está verdadeira. Vamos para B? A Alemanha perdeu para os aliados na região do norte e nordeste da África em 1942. A alternativa também está verdadeira. Vamos para C? Em 1943, os aliados entraram na Itália
na região de Sicília e em pouco tempo destruíram Mussolini e o governo que aprenderam. Está verdadeiro também. E a D, e a última, o dia D, em 1944, marcou a derrota alemã para os aliados e libertou a França do domínio nazista. Está verdadeiro também. Certo? Então aqui, ó, a 8 é V, 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 V. Todas as alternativas estão corretas. Pessoal, então aqui a gente finaliza a nossa correção coletiva. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Qual vai ser a atividade da semana para vocês? Como a gente está fazendo a correção, vocês vão fazer a atividade, que é a correção coletiva. E além disso, é uma proposta para vocês. Vocês vão assistir um filme. Eu vou dar três opções de filme aqui para vocês, certo? A Menina do Pijama Listrado, que era o filme que a gente iria assistir na sala de aula. O Menino do Pijama Listrado, A Menina que Roubava Livro e O Pianista. Um desses três filmes. Vocês vão escolher um desses três filmes, vão assistirem, vão fazer um relatório para mim e como vocês entregam as atividades na escola, consequentemente vocês irão também fazer um resumo sobre um desses três filmes. Professor, eu posso fazer de 2, de 3? Não. Você pode assistir, você fique livre para assistir qualquer filme que você quiser. Você pode assistir até os três, mas o relatório só é apenas de um filme. Esses filmes são os três baseados em fatos reais. Muito bacana. Vocês vão fazer a anexão do conteúdo com o filme, certo? Então, pessoal, muito obrigado por hoje e até a próxima, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido e tenha dado bem certinho para vocês. Então, um abraço. Fiquem bem. E terminal, fiquem bem, viu?